Olá, meus amores, olá, minhas amoras, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que esteja tudo tranquilo. E hoje a gente vai começar a falar sobre um assunto que é muito importante para os próximos movimentos literários que a gente vai ver aqui no canal, que são, na verdade, as vanguardas artísticas. Meus amores, as vanguardas artísticas, elas são muito complexas, tá? Elas envolvem vários artistas, elas envolvem várias manifestações. Então, o que eu decidi fazer aqui? Hoje eu vou passar um resuminho das vanguardas artísticas, tá? E nas próximas semanas eu vou soltando um vídeo um pouco mais aprofundado sobre essas vanguardas artísticas, onde eu posso falar com mais tempo sobre os autores, sobre os pensamentos, para ficar melhor para vocês. Tá? Então, se vocês querem ver mais sobre as vanguardas artísticas, já ativa o sininho, tá? Que logo chega a notificação para vocês. Então, hoje é um resuminho, tá? Então, hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais curto, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos o que estava acontecendo na Europa e, como consequência, na América, no início do século XX, que começou a pipocar as vanguardas artísticas europeias. Então, vamos lá, gente. A gente sempre começa pelo contexto histórico. O contexto histórico é muito importante, tá? Devido às mudanças que a Europa estava passando no início do século XX, as vanguardas encontraram um solo muito fértil para florescer, tá? Então vamos entender um pouquinho qual que é o contexto histórico da época. Bom, a gente está vendo a expansão do capitalismo industrial, então o capitalismo da indústria, dos grandes mercados, o capitalismo internacional, aquele capitalismo que é o que a gente vivencia hoje. Obviamente, hoje ele está maior, tá? Mas ele começa a tomar conta de vários países da Europa e ele começa a chegar em localidades onde ele não havia chegado até o momento. Então, essa internacionalização do capitalismo, das indústrias e do consumo vai proporcionar também a criação desse movimento que, em muitos aspectos, é crítico a esse capitalismo industrial. Tá bom? Além disso, a gente vai ver um alto desenvolvimento urbano das capitais europeias. Isso é muito importante para a gente, porque as capitais europeias, mais do que nunca, têm se tornado nessa época cosmopolita, tá? Como cosmopolitas, porque estamos no plural, estamos falando do plural. Então, o que significa isso? Essas capitais europeias e também as capitais americanas, dos Estados Unidos, como consequência do Brasil, da Argentina, elas estão recebendo um vai e vem cultural que é muito frutífero, que é muito interessante. Então, a arte não fica mais só restrita ao que é produzido no território, na região. Não, gente. A arte, ela começa a transitar. E a arte transitando, as pessoas também transitam. Então, a urbanização, a industrialização e o aumento dessas cidades vai favorecer o início dessas vanguardas e também a sua propagação, ok? Gente, temos a criação da energia elétrica, que sabemos que é algo muito importante. Imaginem a vida de vocês atualmente sem energia elétrica. Tia Maririnha não estaria no YouTube sem energia elétrica. E a modernização dos transportes. A gente já está começando a falar dos transportes individuais, tá? Que pode parecer pouca coisa, mas significa bastante quando a gente analisa o consumo e toda a movimentação dessa população. Além disso, a gente vê o imperialismo europeu e também norte-americano, principalmente esse imperialismo, que é o neocolonialismo sobre o continente africano e parte do continente asiático, ok? Então isso é muito forte. Essas dominações estão iniciando, já que a América agora é 100% praticamente independente, tá? Não é 100%, porque a gente sabe que alguns territórios ainda são independentes, mas a maioria já é independente, já são países e estados independentes, ok?
A gente vê avanços científicos em várias áreas, então eu coloquei alguns nomes importantes aqui, como Darwin, Freud e Einstein, tá bom, meus amores? Então, a gente percebe que a ciência está mais próxima do que nunca da população. A ciência está começando a alcançar as camadas que antes ela não alcançava. E isso vai promover uma reformulação social, cultural, educacional, econômica e política muito forte, tá? Além disso, a gente tem as vanguardas em um movimento de pré-Primeira Guerra. Então, as vanguardas, elas começam a se fortificar, tornarem-se maiores, mais ou menos em 1900, 1905, 1910, alguns anos antes do início do grande conflito mundial, que é a Primeira Guerra Mundial, que começa em 1914. Tudo bem, meus amores, até aqui? Então a gente já entendeu, que é um momento de grandes transformações, é um momento de muitas mudanças, tá? E isso vai, obviamente, atingir a arte, e a arte vai atingir essas grandes mudanças também. Vamos continuar, meus amores. O que são as vanguardas artísticas europeias? Elas se iniciam antes da Primeira Guerra, só que elas perduram durante a Primeira Guerra e elas vão até um pouquinho mais para frente, tá? Então elas ficam entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, tá? É importante todo esse contexto de guerra, de conflito, porque muitas das vezes a arte vai expressar esses sentimentos que estão envoltos nesses grandes conflitos mundiais. Tá? O Picasso, quando ele fala de Guernica, e outros autores, quando eles retratam as mazelas dos conflitos, das guerras, eles se apropriam de toda essa questão bélica que está rondando a sociedade, que é importante, tá, gente? As vanguardas são renovações, então sempre que eu falo em vanguarda, eu estou falando de algo novo que está aparecendo, tá? De novas ideias, de quebra. Sempre guardem isso. Se a pessoa é vanguardista ou se o movimento é vanguardista, ele está quebrando o antigo, ele está dando início a uma nova fase, tá? Então é uma fase de renovação artística. Além de renovação, gente, é uma quebra daquele pensamento do renascimento, do romantismo, do realismo. Todos esses pensamentos são quebrados, todos esses pensamentos são colocados de lado para uma nova arte surgir, ok? Então, as vanguardas artísticas europeias, elas criam algo que até o momento não havia sido visto, nem experimentado, nem tocado, nem escutado, ok, meus amores? Contra tudo o que veio antes e tudo faz parte de um mesmo princípio. Então, eles abandonam tudo que vem antes e eles falam que a arte é tudo uma mesma coisa, ela parte de um mesmo princípio. Ela parte do que, então? De uma inquietação, ok? Todo mundo tem que se expressar e através da expressão a gente cria esses novos movimentos artísticos, ok? A gente vai ver que tem a introdução de elementos que até o momento não haviam aparecido, como tecnológicos, políticos, urbanos, tá? Então a arte moderna, meus amores, as vanguardas artísticas, elas vão se apropriar muito do contexto que ela está acontecendo. Então, se está acontecendo conflitos políticos, se está acontecendo conflitos culturais, a arte vai sim se apropriar desse movimento, tá? E as vanguardas, elas têm uma conexão muito forte com a sociedade, ela tá dentro da sociedade, ela não se distancia, tá? Então, o que a sociedade sente, a arte também sente. Tudo bem, meus amores? E a gente vai ver que as vanguardas, elas se organizam em pequenas comunidades, tá? Então, os artistas que pensam similar, tá? Que pensam parecido, eles vão se agrupando e vão formando os 5 grupos, que são os 5 mais importantes. E o que é que a gente vai falar hoje?
Tudo bem, meus amores? Sim? Então vamos continuar. Então, o que é essa tal de arte moderna, Má? Vem comigo que eu vou explicar. Bom, gente, tem uma frase que eu gosto muito, que é essa daqui. Eu vou ler para vocês, eu vou tentar explicar, tá? Mas eu preciso que vocês sintam no coraçãozinho de vocês. Então vamos lá, gente. O que é arte moderna? Para compreender ou sentir a arte moderna, a gente tem que abstrair, filtrar e retirar do objeto coisas que servem para conhecê-lo. Então, gente, abstrai, limpa a mente, filtra tudo que vocês estão sentindo, que vocês estão vendo, que vocês estão ouvindo. Assim vocês vão ser permitidos a conhecer com maior profundidade o que vocês estão vendo, tocando, experimentando. Eu falo que a arte moderna, assim como qualquer arte, ela não é criada para agradar, ela é criada para sentir. Se você sente algo, pode ser algo positivo, algo negativo, não importa. Se você sentiu algo, ponto, valeu. A arte cumpriu o propósito dela, que é fazer nós, seres humanos, sentir. Tudo bem, meus amores? Sim? Então vai ser um conjunto de abstrações e de quebras, uma recomposição da arte. Então eles querem um renascimento da arte, eles não vão ficar se apegando a valores antigos, a valores dos movimentos antigos, tá? Aos estilos dos autores e dos artistas que já passaram. Nada disso, gente. Quebra tudo isso. Vamos criar algo do zero. E essa galera cria. Por isso que às vezes a gente tem tanta dificuldade em compreender a arte moderna, porque ela é muito diferente do que a gente foi acostumado durante séculos e séculos e séculos, ok? Então, quando a gente vê um renascimento, quando a gente vê um barroco, um romantismo, a gente consegue perceber características similares. A gente consegue entender com mais propriedade. Por quê? Porque esses valores estão muito mais próximos da gente. Agora, quando a gente olha a arte moderna, a gente precisa primeiro retirar o nosso preconceito dos nossos olhos, porque ela é sim diferente e esse é o propósito dela: causar estranhamento, causar sensações e sentimentos diferentes que um quadro do Leonardo da Vinci vai causar, tá bom? Eles não querem imitações, eles querem novidade, novos sentimentos, ok, meus amores? Sim, eu sei que pode parecer um pouco abstrato, mas quando eu trouxer nos próximos vídeos as obras, vocês vão conseguir entender um pouquinho mais essa questão dessa abstração, tá? Porque aí vocês vão ver, tá? Infelizmente a gente ainda não pode tocar, mas vocês vão ver, tá bom? E, gente, como eu já falei, não tem imitação. Se você está imitando uma técnica, se você está reproduzindo um formato de pintura, você não está fazendo arte moderna. Você está fazendo reprodução dos valores antigos. E não existe espaço para reprodução, para imitação quando a gente fala de arte moderna, ok? É sempre algo novo, é sempre algo que quebra, que rompe com as expectativas de quem está vendo, de quem está escutando, de quem está sentindo. Tudo bem, meus amores? Sim? Então vamos continuar. A gente tem que falar de uma cidade que foi muito importante para a arte moderna, e essa cidade, sim, é Paris. Tá? Paris sempre foi muito importante, ela ainda é a capital das artes em pleno 2020, tá? É uma cidade repleta de museus, que grandes artistas vão até lá para estudar, para expor. Não é à toa que o museu de maior conhecimento do público, que é o Louvre, está em Paris, tá? E nada é à toa. Tá, meus amores? Então vamos ver por que Paris é considerada a grande capital da arte, inclusive da arte moderna. Bom, gente, na cidade de Paris, ela foi palco de um conflito muito interessante, que é o conflito entre a arte tradicional, que são aqueles artistas que mantêm os padrões artísticos antigos,
e essa nova galera, esses jovens que estão aí para quebrar os padrões, que não querem mais se relacionar com as antigas técnicas. E esse conflito realmente aconteceu, tá? Eram grupos de artistas que pensavam totalmente diferente, tá? E eles vão promover toda essa quebra em Paris. Por quê? Porque muitos deles moravam em Paris, ok? Grandes companhias, grandes museus, grandes exposições aconteciam em Paris. Acontecem ainda em Paris. Então, os artistas iam para lá naturalmente, ok? Então, gente, Paris se transformou na capital das artes também por esse conflito, tá? Por ter muitos artistas e esses artistas estarem concentrados em Paris, ela vai se tornar a grande capital e era onde tudo acontecia, tá? Por isso que é tão importante Paris quando a gente fala de arte, principalmente arte moderna. Hoje a gente já vê outras capitais surgindo, como Bilbao na Espanha, Amsterdã, tá? Londres também muito importante, São Paulo, mas ainda Paris tem um pedação no coração, tá? De quem gosta e de quem segue arte. Tudo bem, meus amores? Sim? Então a gente vai ver que esses artistas modernos querem o retorno da criança, então eles querem aquela ingenuidade, aquela criatividade, aquela vontade de conhecer o novo, de explorar, que a gente vai abandonando conforme a gente vai ficando um pouco mais velho, tá? A vida, os boletos, os medos, as decepções e os erros vão apagando essa criança. E não, eles querem o retorno dessa criança, que a gente continue sendo para sempre essa criança com esse brilho no olhar. A questão é o brilho no olhar, tá? E, gente, a gente sabe que criança é um ser muito imaginativo, que eles criam, que eles são criativos e com isso eles vão ser contra as formas e as regras extremamente rígidas quando a gente fala de arte, tá? Principalmente de arte tradicional, ok? Então, esses artistas modernos, eles restauram a criança que está dentro deles e eles vão retomar e buscar que todos retomem essa criança, tá? Meus amores, quando a gente fala de arte moderna, a gente vai ver que tem 5 grupos que são os mais importantes, que são os que ganham mais destaque, tá? E vai ser os que eu vou fazer um vídeo para cada um. Eu acredito que vai ser num formato diferente, tá? Então aguardem novidades, tá? Tô tentando e planejando e testando, que é mais importante, novos formatos aqui para o canal, que eu espero que vocês gostem. Então eu vou citar os 5, tá? Não vou me aprofundar, o importante é que vocês entendam que a arte moderna, ela é tão ampla, ela é tão complexa, que obviamente ela vai se dividir em subgrupos, tá? Tem subgrupos que vão ter mais destaque aqui na América, tem subgrupos que a gente conhece mais, tem subgrupos que os artistas ficam um pouco mais famosos, mas todos eles são extremamente importantes para essa quebra, para o surgimento dessa nova forma de literatura, de artes plásticas, de música, de arte visual, tá? Então eles quebram e até hoje eles evocam todo o imaginário de mudança, de avanço, de quebra, de fazer o novo e de buscar a criança interior. Então vamos ver quais são os 5 grupos que formam a arte moderna. Tem mais? Obviamente tem mais, tá? Mas esses são os mais importantes e esses são os mais pedidos pelo vestibular. Infelizmente, deveriam pedir mais, mas vamos lá. A gente tem o expressionismo, tá? Além do expressionismo, nós temos o cubismo, que volta e meia vocês veem em alguma obra aqui ou ali, vou falar bastante de cubismo. Nós temos o surrealismo, que é extremamente interessante, particularmente é o meu preferido, o futurismo e o dadaísmo. Então a gente chama esses grupos de os ismos. E esses ismos, meus amores, eles vão ser muito importantes para começar a criar uma vontade de se fazer uma nova
literatura. Quando eu falo dos ismos, os ismos estão muito concentrados nas artes visuais, quadros, ok? Principalmente em quadros, gravuras, alguns têm esculturas, mas basicamente em artes visuais. Porém, as ideias dos ismos, meus amores, as ideias vão atingir várias ramificações das artes, inclusive a literatura. Então, quando eu for falar de Fernando Pessoa no modernismo português, que é a nossa próxima aula, quando eu vou falar de Tarsila no brasileiro, Anitta no brasileiro, Oswald, Mário, tá? Vocês vão ver que eles têm a mesma mentalidade desses artistas dos ismos. Eles querem a quebra, eles querem a construção de algo novo. E isso que é importante pra gente. Então, por que eu passei os ismos para vocês? Para vocês entenderem que essa galera começou uma quebra e essa quebra foi se espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando, até ela gerar o modernismo em Portugal, o modernismo no Brasil, o modernismo na Espanha, o modernismo na França. A gente estuda no Brasil e em Portugal, tá? Mas eles foram os responsáveis por promover a quebra, uma nova forma de pensar. Tudo bem, meus amores? Sim! Espero que vocês tenham entendido, que tenham ficado claro e que vocês tenham se interessado. Logo, logo, esses vídeos entram aqui no canal e vocês vão adorar, porque eu vou trazer muitas e muitas obras e vou trazer algumas curiosidades dos artistas também, que é bem legal. Um beijo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!